Hoje o nosso assunto é diabetes. Eu já estou recebendo aqui a doutora Miriam Lago, que é promotora de justiça. Daqui a pouco vai falar sobre os direitos dos pacientes diabéticos. Estou recebendo também o doutor André Gonçalves, que é médico endocrinologista, está sempre aqui no Notícia da Manhã com a gente. Já vai falar sobre a doença, porque a incidência do diabetes é crescente. A Organização Mundial de Saúde prevê que o número de casos duplique até 2015. É quando a doença é diagnosticada, e quando a doença é diagnosticada, o único jeito é saber lidar com ela. Vamos ver agora histórias de pessoas que aprenderam a conviver com o diabetes e conseguem ter uma vida relativamente normal, apesar de muitas restrições. Enzo é uma criança ativa, adora brincar e, como a maioria na idade dele, gosta muito de doces. Mas aos 9 meses de nascido, o pequeno foi diagnosticado com diabetes. Hoje, com 5 anos de idade, tem consciência de que é uma criança que precisa de cuidados especiais. E ao chegar na panificadora, a primeira pergunta é: aquele docinho de chocolate é diet, é? Eu só posso comer chocolate diet ou doce, ou brigadeiro diet. Eu também posso comer ameixa doce diet. Eu também posso comer bolo diet. Os pais do menino, quando descobriram a doença, tiveram um choque. Desde então, executam planos e estratégias para que Enzo não sinta tanto o problema. Primeiro, aceitar o problema e abraçar, para poder não passar nenhum estresse para ele, né? Desde as primeiras gliglis, que ele chama, que é a glicemia, a gente sempre dá nome, né? A insulina ele chama de sussuca, os potinhos de medição são enfeitados, tem as festinhas na escola, tem o bolo, os docinhos, e ele sempre com a coquinha dele zero, que ele leva de casa, só pode comer o salgadinho, né? Aí a Juliana, que vai falar, que é arquiteta, né, me ajudou, me deu uma dica, me deu o nome de uma moça que trabalha com comida, com diets, né, comidas diets, comidas preparadas, né, uma nutricionista. E aí ela está fazendo agora os bolos temáticos das festas do Enzo. Na escola. Tem lá uma das tias que ela é técnica de enfermagem, então ela consegue fazer as glicemias, que lá ele faz uma por dia. Mas o convívio dele com as crianças é normal, as crianças veem a tia fazendo a glicemia nele, também assim, para eles é tudo natural. Atualmente, os pais do garoto gastam R$ 1.200 só com a compra de medicamentos para o filho. Pensando em outras crianças que sofrem com a doença, eles tomaram a frente da campanha Diabético é Quem Não É Doce, que reivindica da Fundação Municipal de Saúde melhorias no atendimento dos pacientes. A Fundação quer distribuir uma medicação que não é a medicação dele, que a medicação dele é uma medicação menos dolorosa, uma insulina, que ele usa um aparelho, né, que deixa o tratamento menos doloroso, eu diria, né? Traz um certo conforto. Quer dizer, se eu for aplicar uma insulina nele numa seringa normal, ele vai se apavorar, ele tem horror àquela seringa convencional, que é o tratamento que eles normalmente fornecem, né? A arquiteta Juliana Almeida também aderiu à campanha. Há 13 anos, convivendo com a doença, ela revela como foi difícil se adaptar à nova rotina. Há 13 anos, até 10 anos, nós não tínhamos as facilidades de hoje, nós não encontrávamos refrigerantes diets, o que tinha light você duvidava, será que tem açúcar, será que não? Não tinha sobremesas diets, hoje nós temos sorvetes, chocolates. De acordo com especialistas, a chave para prevenir o avanço do diabetes é ter autocuidado. Isto é o que faz o jornalista e empresário Sérgio Donato. Há 4 anos, ele também foi diagnosticado e segue com disciplina as orientações médicas. Eu trabalho com contagem de carboidrato. Então, existem tabelas todo alimento vem com sua quantidade de carboidrato no rótulo e tal. E a partir daí a gente começa a fazer uma matemática sobre a quantidade de carboidrato que você toma de acordo com a quantidade de insulina que você aplica. Essas pessoas de diferentes idades são provas de que conviver com diabetes não é um bicho de 7 cabeças. E com uma visão otimista sobre o assunto, elas até afirmam que o diabetes tem seu lado positivo. A diabetes me fez com mais amor à minha saúde. Me fez dizer, não vou comer isso, que bom, não vou engordar. Eu tenho vivido normalmente, até muito melhor do que quando eu não tinha diabetes. Me alimento melhor, me movimento melhor, acordo melhor, durmo melhor.
Esse autocuidado é muito importante para o paciente que é diagnosticado com diabetes. Eu vou começar conversando aqui com o Dr. André Gonçalves, que é médico endocrinologista, inclusive é médico aqui do Serginho. Doutor André, é importante que o paciente tenha essa consciência do que ele pode, do que ele não pode comer, do que ele pode ou não deve fazer, para que ele viva como essas pessoas que apareceram aí na reportagem muito bem consigo mesmo e até melhor do que antes, né? Então, esse autocuidado, essa vigilância permanente são fundamentais. Sim, o que se vê é que o controle do diabetes, na verdade, exige muito de mais disciplina do que tratamento medicamentoso em si. A imensa maioria dos pacientes tem diabetes tipo 2, que é um caso que, em geral, você tem uma secreção de insulina sua, endógena, que dá conta do dia a dia, desde que você não pratique abusos. Se a gente for olhar de forma mais fria, mais direta, pensaria que o cuidado para o diabetes, na verdade, é um cuidado que todo mundo deveria ter. Se eu disser para mim, para você, para nós todos, que todo mundo precisa fazer atividade física, precisa ter uma dieta regular, não vai estar errado. Então, o diabetes é meramente uma obrigatoriedade de seguir isso de forma mais rigorosa, mas são coisas que a gente já deveria fazer. Eu queria conversar com a doutora Miriam Lago, que é promotora de justiça, inclusive lá do Centro de Apoio às Promotorias de Saúde, está dando um apoio lá, a doutora Cláudia, que é a coordenadora do centro. Sobre os direitos dos pacientes diabéticos, doutora, a gente sente que ainda falta muita informação para que as pessoas, por exemplo, tenham acesso gratuito à medicação, que é uma obrigação do Estado, né? Em verdade, o grande impasse que a gente encontra hoje não é apenas com relação ao não fornecimento de determinados medicamentos, mas principalmente por parte dos pacientes a falta de conhecimento de seus direitos. Porque, na verdade, o princípio básico do SUS é o princípio da universalidade, do acesso à saúde, o princípio da integralidade e assistência. Compete aos gestores do SUS, os gestores públicos, o fornecimento gratuito de toda e qualquer medicação. No caso específico do diabetes, existe uma lei, que é a Lei 11.347 de 2006, mas essa lei, na verdade, ela só reitera o que a própria Constituição já garante quando delineou os princípios gerais do SUS. Bom, e todo paciente que tem diabetes, independente do tipo da diabetes, tem direito à medicação gratuita? E qual deve ser o procedimento para solicitá-la? Certo. Em princípio, todos os pacientes têm direito, desde que a medicação seja aprovada pela Anvisa, desde que a medicação seja de uso permitido em todo o território nacional. Tem que ter os tais protocolos, né? Sim, os protocolos que devem ser iniciados junto ao gestor municipal, que é o encarregado do fornecimento dos insumos, dos medicamentos e todos os materiais relativos à aplicação dos medicamentos. Então, se houver um processo administrativo junto ao gestor e houver negativa, então o paciente pode procurar o Ministério Público e, se for o caso, pode ser ingressada uma medida judicial. Bom, no próprio consultório o médico também já orienta o paciente sobre isso, né, doutor André, sobre esses direitos. Mas, às vezes, nós mesmos temos dificuldade de saber os caminhos corretos. Para onde o paciente deve ser encaminhado, é difícil. Na maioria das vezes, o próprio paciente vai atrás, se informa e consegue. Eu confesso que isso realmente é um caminho que eu não conheço diretamente, onde procurar, a quem se dirigir. Você vê que a questão da falta de informação, ou a informação circular da forma mais correta é ainda um grande entrave, né? Imagino, para muitas pessoas. Isso. Um telespectador quer saber, doutor André, qual é a taxa que diz que a pessoa é diabética? Eu fiz uma glicemia e devo ficar atenta a partir de quanto? A partir de 100, você já deve tomar cuidados. Não fecha diagnóstico para diabetes, mas é suficiente para você começar a se preocupar. É a partir de 100 que você deve procurar um médico. A Carmen diz que o filho dela está acima do peso, tem colesterol alto. Ele tem apenas 8 anos e já tem 44 quilos. Ele gosta muito de salgado, refrigerante, pizza. Se existe algum indício e se o colesterol tem alguma associação com a glicemia? Tem. Tanto o peso, quanto o colesterol, quanto a história familiar de diabetes. São os 3 principais fatores de risco. Então, se ele já tem esse risco de agora, é a partir de agora que a gente tem que abordar. Agora, é uma doença silenciosa. Sim. Esse é um dos grandes problemas. A maioria dos pacientes se sente bem, não sente nada que interfira na sua atividade diária e tem a falsa impressão que está tudo bem e quer ter essa falsa impressão. Com o passar dos anos, isso começa a gerar problemas. Então, é uma doença que não deve ser negligenciada, de jeito nenhum. Agora, quais são os primeiros sintomas? Porque se eu trabalho de forma preventiva respeitando todos esses aspectos, eu tenho uma história genética, eu já tenho que ficar atenta, se eu sou sedentário, se eu tenho um estilo de vida de fatores externos que influenciam também. Agora, depois que a doença chega, não tem mais jeito, é uma doença crônica e tem que tomar remédio para o resto da vida ou controlar com a alimentação por algum período e torcer para não entrar na medicação. Agora, quais são esses sinais de alerta para isso, doutor André?
normalmente você tem que se alertar quando tiver os fatores de risco, porque os sintomas só aparecem quando a glicemia já está muito alta, quando a glicemia está em torno de 200. E como eu falei previamente, a glicemia a partir de 100 já precisa tomar cuidados. Então, nós não devemos esperar pelos sintomas. Estamos em risco, dieta irregular, sedentarismo, excesso de peso, cigarro é um dos principais fatores de risco. Isso tudo já deve fazer com que você procure o médico, procure se cuidar. A Alvina quer saber como faz para ser diabético, a gente já falou aqui, agora é através de um exame de sangue. Tem que ser em jejum? De preferência em jejum. De preferência em jejum. Doutora, o Erisvan, ele disse que com trabalho de prevenção do diabetes deveria ser dado um aparelho para verificar a glicose. No caso dos pacientes diabéticos, aqui já seria o Erisvan, uma coisa, né, cultural assim, mais ampla, né? Imaginar distribuir aparelhinhos para a população, mas para as pessoas que têm diabetes, o aparelho, por exemplo, também tem que ser cedido pelo SUS? É sim, todo e qualquer material relativo à aferição da glicemia, como também o material da aplicação da insulina, todo e qualquer aparelho está inserido por essa regra que eu mencionei da Lei 11.347 de 2006. Né? Todo e qualquer material relativo à aplicação para qualquer tipo de diabetes está inserido. A pessoa tem algum benefício, a pergunta aqui do nosso telespectador, para quem tem diabetes, além do benefício do medicamento, tem algum outro benefício, por exemplo, previdenciário? Existem projetos de lei tramitando nesse sentido, mas nada ainda definido. Né? Mas existe a questão de FGTS, questão de aposentadoria, existe também projeto relativo a passe livre em transporte, mas nada ainda definido. Essa é uma questão difícil, porque quando a lei de 2006 definiu esses direitos dos pacientes, ela não regulamentou como isso seria feito, de que forma seriam repartidas as responsabilidades no sistema do SUS. Mas, independente disso, a gente entende, o Ministério Público entende, que mesmo não havendo essa responsabilidade, é possível se tomar as medidas cabíveis para garantir o direito do paciente. Agora, doutor André, quais são os tipos de diabetes e qual é o mais perigoso? Sim, existem tipos mais raros, mas a maioria dos tipos são diabetes tipo 1 ou tipo 2. O tipo 2, que é o diabetes que tem uma história familiar bem relacionada, que está relacionado à obesidade, à hipertensão, está presente em 90% dos pacientes. 10% são pacientes como o garoto que apareceu na reportagem, com diabetes tipo 1. Os dois tipos são perigosos. O diabetes tipo 1 tem necessidade de uso de insulina desde o início. O diabetes tipo 2 pode vir a ter necessidade no futuro, então não é o uso de insulina que vai definir. Os dois tipos, se mal cuidados, podem gerar complicações graves. Não saberia dizer qual é o mais grave. O diabetes, ele se é associado a outras doenças crônicas ou a outras patologias, ele também pode ser muito perigoso. Com certeza. O diabetes em si, sozinho, aumenta o risco de infarto numa proporção equivalente a quem já teve um infarto antes. Então, equivale a dizer que, se você, de cada 5 pessoas que têm diabetes, uma pelo menos terá um infarto do miocárdio. Equivale é o mesmo risco de quem já teve um infarto. Então, imagina quem já teve um infarto antes e tem diabetes. E imagina essa pessoa fumando, obesa, com excesso de peso, com colesterol. Sendo sedentária. Então, a Iris do Mocambinho, doutor, quer saber se é normal o diabético sofrer variação de humor. Acho que a Iris deve estar mal-humorada. Bom, não pelo diabetes em si, talvez por conta de uma dieta muito restrita, às vezes gera um pouco de mau humor. Aí é muito do paciente talvez se aceitar, né? Sim, também deve ter isso. Né? Só para a gente encerrar, doutora, tem algum telefone de contato? Como é que as pessoas que querem procurar os seus direitos e que têm a intenção de ter o apoio do Ministério Público podem procurar isso? O telefone da Procuradoria-Geral de Justiça é o 3216-4550. A Promotoria da Saúde fica no anexo da Procuradoria, na Rua Álvaro Mendes, no centro, ali no prédio do PROCON, próximo ao Hospital Getúlio Vargas. Então, qualquer pessoa que não conseguir o medicamento pela via inicial normal, que seria buscando o gestor municipal, né, a Fundação Municipal de Saúde, se houver alguma restrição, pode nos procurar. É assim, você vai na Frei Serafim, aí tem o Hospital Getúlio Vargas de um lado, do outro lado, lado oposto, atrás, na rua de trás, tem o prédio do PROCON e logo na frente tem o prédio que é o Centro de Apoio às Promotorias, e lá está a Promotoria da Saúde, o telefone é o 3216-4550, está aí no seu vídeo. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, doutora, e desejar boa sorte no trabalho, junto às pessoas que precisam muito dessas informações. E agradecer mais uma vez também ao doutor André Gonçalves, que está sempre aqui com a gente. Obrigada, doutor André.